Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Quem consegue me ouvir, levanta a mão. Quem não está me ouvindo, não vai levantar a mão, né, gente? Se eu perguntar, não vai levantar. Todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo? Canal 7 aqui, tá? Quem ainda não conseguiu sintonizar aqui, canal... Peraí, deixa eu colocar que tem as coisas aqui, peraí, ó. Quem não conseguiu sintonizar ainda, canal 7, tá? 7 aqui no radinho. Tem os dois botões aqui para avançar e para voltar, canal 7. Todo mundo me ouvindo agora? Só eu que não estou me ouvindo, mas eu estou me ouvindo aqui. De vez em quando dá umas falhas aqui no, no fone, mas eu estou me ouvindo. Gente, a gente vai fazer um negócio aqui rapidinho, tá? Quem estava no grupo no WhatsApp aqui, levanta a mão. Opa, a maioria. Então vocês vão lembrar de uma coisa, a gente vai fazer uma coisa aqui diferente. Eu vou dar um oi para vocês de uma forma que vocês já conhecem. Eu vou até filmar aqui agora, tá? Vai ficar todo mundo junto comigo aqui. E eu vou dar um oi para vocês e vocês vão ter que responder para mim da mesma forma, beleza? Vocês vão lembrar. Espera aí que eu tenho que deixar gravando, né, gente? Senão não vai. Fala, profissional do futuro! Ah, vocês têm que falar junto comigo, gente. O ensaio não funcionou. Eu vou falar, fala, profissional do futuro, e vocês vão responder o quê? Fala, profissional do futuro. Vocês são profissionais do futuro, então vão responder comigo, fechou? Agora a gente ensaiou. Vamos lá de novo. Fala, profissional do futuro! Agora tá bonito! Gente, sejam muito bem-vindos. A gente vai bater um super papo hoje aqui. Vão ter diversas palestras, mesas redondas, com temas muito, muito, muito relevantes para vocês que querem entrar na área de tecnologia, para vocês que estão ali descobrindo, sabendo se quer entrar na área de tecnologia, para vocês que já estão na área e querem avançar ainda mais nessa carreira. Então a gente vai ter várias coisas incríveis aqui em todos os palcos. E agora, nesse momento, eu que estou aqui falando com vocês, vou trazer um pouquinho de como foi a minha jornada nessa área de tecnologia, que eu já estou há 16 anos, gente. Eu falo com alegria, mas ao mesmo tempo também eu lembro da idade, né? Eu fico há 16 anos e tal, mas estou há 16 anos nessa área e passei por vários desafios, muitas coisas legais, e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um pouco dessa história. Então, gente, o que eu vou trazer para vocês hoje são coisas que eu queria que tivessem me dito antes de eu entrar na área de tecnologia. E que talvez algumas dessas coisas vocês também coisas que vão ser importantes para vocês saber, talvez algumas coisas vocês até já saibam, mas eu vou compartilhar com vocês a minha história. Então, o que eu vou falar hoje aqui, algumas coisas vocês até vão ver no livro, vocês vão ver em algum blog, vocês vão ver uma outra pessoa falando, mas eu vou compartilhar com vocês a minha história, como aconteceu comigo, para poder fazer sentido para vocês de alguma forma também, beleza? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria que tivessem me dito antes de entrar na área de tecnologia é que o salário é bom. Mas eu acho que isso vocês também já ouviram falar, né? Vocês já ouviram falar, talvez não tenha tanta surpresa. Se alguém não sabia disso, então agora já está sabendo. O salário na área de tecnologia é bom. E sabe por que é bom, gente? Porque hoje a gente praticamente não consegue fazer... Não, consegue fazer nada, eu ia exagerar um pouco. Mas quase tudo que a gente faz, ou muita coisa do que a gente faz, precisa de tecnologia. E tecnologia da informação, que são as tecnologias que a gente utiliza para trocar informações, para salvar informações. Eu vou dar um exemplo. Vocês têm aí na mão de vocês, ou no bolso de vocês, um celular. É difícil viver hoje sem celular, não é, gente? E os aplicativos que a gente tem, se fica sem internet, gente, é terrível hoje em dia, né? A gente imaginar isso. Então, a gente tem tecnologia da informação, quem estava lá no WhatsApp, lá viu a gente explicando um pouco sobre o que é tecnologia da informação, que são as tecnologias usadas para fazer essa gestão de informações dos nossos aplicativos, tudo isso é tecnologia da informação. A tecnologia da informação, ela está em toda parte. Então, se tem muita tecnologia da informação no nosso mundo,
tem bastante empresa que está criando tecnologia da informação e também está tendo que manter coisas relacionadas à tecnologia da informação. Então, isso explica por que tem muitos empregos na área e por que fatalmente o salário é bom. Porque tem uma outra questão aqui. A tecnologia está avançando tanto, cada dia surge um aplicativo novo. Daqui a pouco a gente está abrindo a geladeira, está saindo aplicativo também de lá, porque é muita coisa surgindo. Então, está crescendo a necessidade por pessoas dessa área, mas as pessoas não estão acompanhando no mesmo ritmo a formação para trabalhar nessa área. É por isso que o Floripa Mastech e outros programas de formação existem. E vocês precisam aproveitar isso. Então é por isso que o salário é bom. Só para vocês terem uma ideia, tem um site chamado Glassdoor, que ele é um site referência no Brasil e no mundo também, que ele traz várias informações sobre empresas. Então vocês querem saber como é trabalhar numa empresa, depoimento de quem trabalha lá. Esse site aqui, o Glassdoor, ele é uma referência legal. E lá tem salários. Eu peguei de lá a média de salário de TI, lá por esse site, está hoje, atualizado 2023, R$5.000. E a média lá, a fonte da CNN, a média de outras profissões, 2.836. Gente, a gente está falando de um salário 76% maior do que a média de outras profissões. E eu expliquei um pouquinho por que isso está acontecendo. Então, de fato, a área de tecnologia remunera bem. Mas o que eu realmente queria que as pessoas tivessem me dito, além disso, é que tem que trabalhar bastante. E antes que alguém da proteção dos animais falem comigo, porque eu coloquei um cachorrinho aqui trabalhando, é que eu tenho cachorrinho também, tá, gente? Então, eu quis colocar o cachorrinho porque eu gosto de cachorro. Mas a gente trabalha bastante. E eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Na área de tecnologia, a gente trabalha muito com software, que basicamente, vocês que estavam no grupo também, viram o vídeo de a gente falando sobre isso, os aplicativos que a gente tem são softwares, beleza? E muitas empresas que trabalham com tecnologia da informação, elas desenvolveram um software, e elas mantêm aquele software. E aí, eu, há 16 anos, trabalho com isso, criando softwares para várias empresas. E aí eu participei de um projeto que o desafio era, a gente tinha que criar um software novo para substituir um software antigo que aquela empresa tinha. Softwares antigos a gente normalmente chama de sistema legado, tá? Na área de TI a gente chama de sistema legado. Área de TI, tecnologia da informação, tá? Quando eu falar TI, você já sabe. Então, a gente tinha lá o sistema legado e a gente precisava criar um sistema novo. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm os aplicativos aí que vocês utilizam. E vou pegar um aplicativo aqui, eu não vou citar nome, porque eu vou fazer propaganda, mas um aplicativo aqueles que vocês gostam para postar foto, postar vídeo, né? Onde é que ficam essas informações de vocês? Quando você posta uma foto, posta um vídeo, ela fica aí no celular de vocês? Alguém poderia responder, fica aqui na minha galeria. Mas quando você posta nesse aplicativo, ela sai da sua galeria e ela passa a ficar, a gente comumente chama, ela fica na rede. Mas a verdade é que aquela sua informação, aquele seu dado, na verdade, ele fica armazenado em um computador na tal da nuvem. E aí eu não vou alongar muito isso aqui, que a palestra não é sobre, mas o seu dado fica ali em algum computador na nuvem. Esses dados são armazenados em coisas que a gente chama, e quem já trabalha na área vai fazer referência ao termo, e quem já ouviu falar também, talvez consegue criar uma conexão, mas se você entrar nos cursos do Floripa Mastech, você vai saber sobre isso, que tem uma coisa chamada banco de dados, que é onde a gente armazena os dados dos softwares. O aplicativo que eu citei é um exemplo. Então, voltando à história, eu tinha um sistema antigo que eu precisava migrar para um sistema novo. A gente criou o sistema novo, ele estava lindo, maravilhoso, mas os dados do sistema antigo estavam lá no sistema antigo. E o sistema antigo não tinha banco de dados. Era uma outra coisa que ele tinha que dava muito trabalho de trazer os dados de lá para o sistema novo. E aí, gente, naquele dia eu realmente soube alguns desafios que a gente tem na área de TI. Eu passei por um processo que a gente chama de migração de sistema. Quem trabalha na área já passou por isso, sabe como é a coisa. Eu fui trabalhar 8 da manhã e eu saí 5 da manhã do dia seguinte. Eu passei praticamente ali o dia todo. Claro, parei para almoçar, fui jantar, mas a gente ficou ali muito tempo para a gente conseguir tirar as informações do sistema antigo para o novo. Muita coisa a gente teve que fazer manual. A gente fez
um time bem grande ali, 9 pessoas fazendo várias coisas para a gente conseguir terminar isso. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu fiquei feliz de ter conseguido terminar aquilo. No outro dia, eu tive que voltar para o trabalho em torno de 10 da manhã, então eu dormi bem pouquinho. Mas eu percebi que a TI remunera bem, mas a gente também trabalha bastante. Agora, em várias outras áreas, as pessoas trabalham bastante. Então, trabalhar bastante é algo que faz parte desse contexto de trabalho. Então, tem gente, às vezes, que está trabalhando bastante em outra área, não está conseguindo ser bem remunerado. Então, é legal a gente pegar esse contraponto. Na TI, é as mil maravilhas, gente? Não. A gente precisa trabalhar bastante, tem muito desafio. Mas, em contrapartida, é uma área que remunera bem. E isso são coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes de eu entrar. Vamos lá. Outra coisa que eu queria que alguém tivesse me dito. Estude, estude e estude. Aí alguém pode pegar agora e falar assim, não, mas a gente tem que estudar. Tudo bem, André, tu não falaste nada demais com isso. Eu disse para vocês que eu ia contar minha história. E eu vou dizer para vocês qual o ponto especial que isso aqui tem para mim. E eu não sei se alguém vai se identificar com isso aqui que eu vou falar agora. Mas se você estiver nessa situação, não desista. Porque eu estou aqui tendo a oportunidade hoje de falar para milhares de pessoas. Eu não sei quantas pessoas me viram no grupo do WhatsApp. Mas um cara que saiu de lá do norte do país, de Belém do Pará. Vocês podem estar sentindo um pouco de sotaque aqui. E que quando começou na área de TI, não tinha computador. Eu não tinha computador, gente. Eu não tinha computador. E aquilo para mim, na verdade, funcionou da seguinte forma. Muitas áreas, muitas outras profissões, se você não tiver um computador, hoje em dia muita gente tem um computador, consegue emprestado com alguém, ou faz no celular. Na época eu nem tinha celular, e eu não tinha no caso. Mas o que acontece na área de TI? Os trabalhos não são só os trabalhos, né, na faculdade, no meu caso eu tinha entrado na faculdade, os trabalhos não são só trabalhos que você pega um papel e caneta e vai lá escrever. Não. Os trabalhos a gente precisa realmente em um momento usar o computador para criar, por exemplo, um software, criar um programa, que é quando a gente começa a estudar sobre programação. E eu não tinha computador. Só que naquela época, e aí vocês podem ver aqui, ó, pronto. Aqui nessa imagem aqui, eu não sei, tem gente da minha época aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Sabe como é que a gente chama? Eu acho que ainda tem, não tenho certeza. Mas tinha uma coisa chamada Lan House ou Cybercafé. Eu não sei se tinha outro nome, a gente chamava disso. Que eram lugares onde a gente ia e usava um computador alugando por hora. Você pagava um valor para usar 1 hora o computador. 2 horas, 3 horas, enfim. E eu precisava fazer os trabalhos da faculdade em Cybercafé ou Lan House. De detalhe, naquela época eu acho que era algo em torno de R$1,50, R$2 1 hora. Esse valor hoje talvez fosse até acessível. Só que, convertendo para o valor de agora, talvez fosse algo em torno de R$6 a hora. Então, gente, eu além de ter que ir para o cyber para poder fazer meus trabalhos, eu tinha que estudar bastante antes para eu poder ter certeza do que eu ia fazer lá. Porque se eu demorasse muito tempo no cyber, eu ia gastar mais dinheiro. E eu não tinha dinheiro assim para gastar. Então, gente, eu não tinha computador quando eu entrei na área. E isso me forçou a ter que estudar mais. Porque, como eu falei, eu ia para o cyber para fazer o negócio funcionar. Para criar o programa, para programar, e tinha que dar certo porque eu não podia passar muitas horas. Mas isso não foi uma barreira para mim. Foi um obstáculo. Mas eu passei. Então, se algum de vocês aqui não tem computador e acha que isso é um empecilho para você não entrar na área de TI, eu estou aqui falando para você. Não é. Não é. Você pode começar. Conheço pessoas que aprenderam a programar do celular. É muito desafiador? É. Mas se você quer, vá em frente, que você pode conseguir. Se atualize sempre. Dentro do estude, uma coisa que a gente tem que fazer na área de TI, tecnologia da informação, é se atualizar. Porque, gente, muda muito rápido. A gente tinha uma rede social aí que estava em evidência uma época, todo mundo usando. Agora é uma outra rede social que está em alta, que muita gente usa, que é aquela que a gente faz a dança lá e tal, vocês sabem, né?
E muda muito rápido. Hoje é uma tecnologia, amanhã já é outra. Como o mercado de tecnologia da informação muda tão rápido, a gente precisa se atualizar constantemente. Então, isso é algo muito importante para a gente destacar aqui também. E aí, dentro disso, gente, eu queria dar algumas dicas práticas para vocês. E se vocês quiserem tirar uma foto aqui, anotar. Vocês, que eu sei que vocês gostam de rede social, né? Talvez tenha algumas pessoas que não. Mas eu vou dar outras dicas também que não tem a ver com rede social. Mas para quem gosta de rede social e gosta de assistir meme, tudo bem, eu também gosto. Gosta de se divertir um pouco lá, né? Tirar um pouco o estresse e tudo mais. A rede social também serve para a gente se atualizar. Então, gente, YouTube, Instagram e LinkedIn, que é uma rede social voltada para o trabalho, são redes sociais que a gente pode consumir conteúdo bom de tecnologia para se manter atualizado. E daqui a pouco eu vou dar dica de alguns canais e alguns perfis que vocês podem acessar para se manter atualizado. Outra coisa que vocês podem usar, blogs. Blogs. Existe uma plataforma chamada Medium, que existem vários profissionais de tecnologia que postam coisas lá no Medium muito relevantes para a área de programação, para a área de análise de dados e diversas outras áreas. Então, você acessa lá no Google o Medium e começa a procurar temas específicos e você vai achar vários blogs de profissionais de tecnologia que estão sempre atualizando informações relacionadas à área em que eles trabalham. Então, o Medium é uma plataforma também bem interessante. Outra coisa, gente, eventos. TDC é um evento que acontece uma vez por ano aqui em Florianópolis, T-Develop Conference. É um evento que nasceu aqui, hoje ele já está em outros lugares do Brasil. Para quem está entrando na área de tecnologia, principalmente eu indico esse evento. Tem muita coisa de início, de base, de introdução, mas é um evento que sempre está trazendo palestrantes de vários lugares do país para trazer temas atualizados de tecnologia. Então, é um evento também ali que eu indico para vocês. E o Senai e o Lab 365, que o Lab 365 está vinculado ao Senai, são duas instituições ali que estão constantemente promovendo eventos na área de tecnologia aqui na nossa cidade. Você pode entrar no site deles, entrar nas redes sociais e acompanhar que eles estão sempre passando informações. Então, isso também é uma forma de se manter atualizado. E aí, como eu prometi para vocês, vou até ficar aqui no cantinho para dar para ver tudo. Instagram, gente, algumas dicas aqui legais. Lab 365, talvez alguns de vocês já sigam. Floripa Mastec, esse eu acho que todo mundo segue. Acat.sc, tem o stand da Acat bem ali, depois passa com o pessoal, se não conhece, não sabe o que faz, já pergunta ali. A Associação Catarinense de Tecnologia. @Código Fonte TV, é um casal de dois programadores, uma programadora e um programador que resolveram levar conteúdo de tecnologia para muita gente aqui no Brasil. São bem conhecidos aí no meio. @Programaria é um programa de formação específico em tecnologia para mulheres, programa muito legal da Iana Chan, que é uma publicitária jornalista, na verdade jornalista, que ela aprendeu a programar e ela viu que tinham poucas mulheres na área de TI. Ela resolveu fazer o quê? Criar uma escola de programação voltada para mulheres. Então, um programa bem legal aí para vocês seguirem também. E no YouTube, Lab 365, Felipe Deschamps é um cara também que é bem conhecido no Brasil, traz muito assunto sobre programação. Então, Felipe Deschamps, quem está interessado em atualidades sobre programação, esse cara compartilha muita coisa legal. Lucas Montano, que é um programador da Disney, do aplicativo de streaming lá da Disney. Ele é programador, trabalha daqui do Brasil, para a gringa, né? E o Lucas Montano compartilha muitas coisas interessantes lá no canal dele. E o Código Fonte TV, que eles têm tanto no Instagram quanto no YouTube. Ninguém me pagou para fazer essa publicidade não, tá, gente? É só porque realmente são conteúdos que, inclusive, eu costumo seguir também para me manter atualizado. E aí eu não podia deixar a gente... @personaltech, já sigam lá o meu Instagram. Estou movimentando, trazendo atualidades sobre tecnologia. Então, já comece a seguir lá, já marca lá que eu vou repostar. Tira uma foto ali depois, marca lá mesmo que a gente vai sair repostando. E segue porque nós estamos com o embaixador do Floripa Mastec e realmente a nossa intenção é poder trazer conteúdo de tecnologia para todo mundo poder acessar. A tecnologia, como foi dito aqui no início, é para todo mundo, mas é uma jornada de aprendizado. E eu quero ajudar vocês nessa jornada também. Então, me sigam lá, @personaltech, que eu estou compartilhando conteúdo de tecnologia para quem está começando, para quem já está na área.
Outra coisa que eu queria que tivessem me dito, gente, TI não é carreira solo. Não é carreira solo. Inclusive, uma curiosidade sobre mim, eu toco bateria. Então, há um tempo atrás, agora, eu acho que eu já estou um pouco mais enferrujado, mas um tempo atrás eu tive algumas bandas, e eu tinha uma banda que a gente, uma época, ficou sem guitarrista. E aí a gente estava procurando alguém para tocar guitarra com a gente, tudo. E aí tinha uma pessoa conhecida que tocava guitarra, e gente, tocava guitarra muito bem. Estudava 12 horas por dia, tocava muito bem. E para quem conhece, quem gosta de rock, aí conhece, na verdade, metal melódico, né, o estilo. Né, né, quem conhece aí, passar vergonha aqui, que é o Angra, uma banda brasileira, né, que acho que é metal melódico, ou metal progressivo também, enfim, eu acho que é mais metal melódico, mas enfim, não é minha praia. Se fosse TI, eu ia saber falar. E aí ele tocava as músicas daquela banda muito bem. E quem conhece sabe que é muito difícil. Então ele era um guitarrista assim, maravilhoso. Chamamos ele para tocar com a gente, ficou impressionado com os vídeos dele e tudo mais. Beleza. Tentamos tocar 2 meses. Adivinha? Não deu certo. Sabe por quê? Porque ele queria solar, fazer solo. Vocês sabem o que é solo de música, né? Era aquele momento que um instrumento específico, guitarra, ou teclado, ou bateria, ele tem um momento em que ele começa a fazer várias coisas e a atenção é voltada para aquele instrumento. Isso é solar. Só que tem um momento certo de fazer isso na música. E ele fazia o tempo todo. A gente não conseguiu tocar como uma banda, porque ele fazia isso. Ficava solando o tempo todo. E uma coisa que eu queria que tivessem me dito lá atrás também é a TI, o mercado de TI é um mercado que a gente trabalha em equipe, não é uma carreira solo. A gente nem nasce sozinho, né? Às vezes a gente quer caminhar, fazer umas coisas sozinho, mas a verdade é que nem nascer sozinho a gente nasce. A gente precisa de ajuda para nascer. No mínimo já começa que a gente precisa do nosso pai e da nossa mãe. Senão a gente não nasce. Então, gente, a carreira de TI é uma carreira que a gente faz em time. Só que aí vem uma questão muito importante, que eu também queria que tivessem me dito. Às vezes vai ser difícil trabalhar em equipe, por causa das nossas diferenças. Um dia desse eu estava conversando com o meu barbeiro lá, a gente estava conversando, hoje eu vou cortar meu cabelo aí, a minha esposa Vanessa que fica me zoando, que diz que é terapeuta, eu vou e fico conversando lá e tal. E aí eu conversando com ele, a gente falando algumas coisas de família, algumas pessoas complicadas. Eu não sei se vocês têm alguém complicado na família de vocês, mas normalmente toda família tem alguém assim. E aí eu peguei e disse assim para ele, eu falei, olha, mas sabe uma coisa curiosa? Toda família tem alguém assim, de repente, sabe, aquele primo, aquela prima, aquele tio, aquela tia que é meio mala, que não gosta, que a pessoa não gosta, que é chato, sei lá. Todo mundo tem. Eu falei, cara, para pensar. Tu conhece alguém que é chato também, que não é da tua família, não conhece? Eu conheço. Tem gente que olha e diz, aquele fulano, aquela fulana é chata, eu não gosto. Então, aquele fulano, aquela fulana, tem uma família. Então, toda família tem alguém que é assim. Só que, às vezes é uma questão de perspectiva ou afinidade. Eu posso não gostar de alguém por conta de algum motivo e você se dá bem com aquela pessoa. Isso acontece. Então, quando a gente trabalha em equipe, gente, a gente vai ter o parente de alguém lá, que é aquele da forma que a pessoa não gosta, que vai ter algum jeito lá, alguma coisa que a gente também não vai se dar muito bem. É normal. Só que tem um segredo aqui, gente. Aprender a... E esse aqui, gente, tudo que eu falei, se vocês quiserem anotar esse aqui, para quando vocês passarem, vocês lembrarem. Aprender a trabalhar com as diferenças é um grande segredo. E eu não vou dizer que é na área de TI só. Na vida. Na área de TI faz muita diferença, porque a gente tem que juntar tanta gente, porque tem tanta tecnologia para a gente ter que fazer. Por isso que tem um programa desse para formar mais gente ainda, que as diferenças vão se ressaltar ainda mais, porque é uma área que tem que reunir muita gente. Mas para a vida, isso é verdade. Saber trabalhar com as diferenças vai te levar mais longe. E no meu caso, gente, o caso pode trazer recompensas. E no meu caso, saber trabalhar com as diferenças fez eu conhecer o lugar mais inovador do planeta, o Vale do Silício. Se vocês já ouviram falar que Florianópolis é a Ilha do Silício, a referência é justamente o Vale do Silício, lá em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Floripa tem essa tendência de se tornar igual ao Vale do Silício, tanto que hoje Florianópolis é a cidade mais inovadora do Brasil.
Ela conquistou esse título esse ano, veio trabalhando muito forte, passou da cidade mais inovadora no ano anterior, agora ela assumiu essa posição. E eu tive a oportunidade de conhecer a cidade mais inovadora do planeta. Porque eu soube trabalhar com as diferenças. E eu acho que agora vocês ficaram curiosos para saber, né? Como foi isso? Eu entrei numa empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, um pouco depois de eu ter chegado aqui, chamada, eu acho que vocês não conhecem não, o povo não conhece muito não, é uma empresa chamada Softplan. Já ouviram falar? Eu acho que o Marafon está me ouvindo, mas ele está bem aqui, né? A empresa Softplan do Marafon, que está aqui, tá ali, né? Está ali no palco. Não dá nem tchau que ele não vai me ver, né? Mas a empresa lá do Marafon, e entrei na Softplan, e gente, quando eu entrei na Softplan, eles tinham acabado de lançar uma coisa chamada Hackathon, que é uma competição de programação para a gente criar alguns projetos de tecnologia. E aí eu entrei, e eu não conhecia ninguém lá. Mas eu entrei e fiquei empolgadaço. Eu falei, cara, quero participar disso e tudo. Eu sempre tive assim, um perfil mais empreendedor e tudo, já tinha tido uns negócios no passado e tal. Negócio que não deu muito certo não, mas já tinha tido tudo. Eu falei, cara, acho que eu vou entrar nesse negócio aqui e tal. E aí eu fui para participar, só que tinha que ter um time, não dava para fazer sozinho, tinha que formar uma equipe. E aí eu formei a equipe com um rapaz que entrou junto comigo na empresa no mesmo dia, então a gente já se entrosou ali, né, porque entrou junto, mas eu não conhecia mais ninguém. E a gente ficou algum tempo, acho que 1 ou 2 semanas, sem mais outra pessoa no time. Só que na época eu não estava mais trabalhando tão forte com programação. Então, eu até sabia, porque eu já fui programador também, então eu até sabia programar, mas eu estava enferrujado. E a gente precisaria programar para entregar o projeto. Então, o que a gente precisava colocar na equipe? Alguém que pudesse fazer isso junto com a gente. A outra pessoa que estava junto comigo no time, ele era UX designer. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre essa profissão, lá no finalzinho da palestra. E aí, a gente estava procurando uma pessoa, e aí indicaram uma pessoa para a gente, e ela entrou no time. Gente, uma das pessoas mais difíceis que eu já trabalhei na minha vida. Muito difícil. Ah, mas difícil como, André? Explica. É que é uma pessoa que discutia muito. E não é discutir, que eu digo assim, de bora lá. Não é discutir de colocar a opinião dela. Não, não é isso. É que a gente não conseguia manter uma conversa. A pessoa vinha com uma ideia, a gente vinha com outra, tentava chegar num diálogo, chegava uma hora que essa pessoa se irritava, se estressava, e a gente não conseguia mais conversar. E eu confesso para vocês também, eu tenho esse jeito aqui, tá cutando um pouco, mas quando é muito assim, aí eu me estresso também. Mas acho que vocês também, né? Todo mundo, né? Uma hora a gente, né, cansa, né? E aí foi muito difícil mesmo. Para vocês terem uma ideia, o projeto durou 1 mês. No final desse mês, a gente ia ter a apresentação final, onde o projeto ganhador seria selecionado. E nesse dia, a gente já tinha se estapeado, não, de estapeado de verdade não, mas assim, de sentido figurado, tá? A gente já tinha ali passado por um monte de coisa, e a gente aguentou 1 mês. A gente fez o projeto, a gente desenvolveu o software, até eu fui programar também na época que precisou e tudo. Quando chegou no dia do evento, de apresentação, a gente teve uma discussão. E naquela hora da discussão eu falei, não aguento mais, já deu. Eu já tinha remado um monte, gente, já tinha chegado no último dia. Claro, eu não sabia se a gente ia ganhar ou não, mas eu já estava ali e a gente tinha chance de ganhar, a gente tinha feito um trabalho legal. Mas eu queria desistir, gente, eu já estava assim, saco cheio. E aí, o meu amigo que entrou no início lá comigo, que é UX designer, ele chegou para mim e disse assim, André, não vamos desistir. A gente já chegou até aqui, falta muito pouquinho. E eu vou te dizer uma coisa, times diferentes, times com pessoas diferentes, que a gente chama de diverso, produzem mais. Porque onde há pessoas com opinião diferente, a gente consegue construir coisas realmente inovadoras. Esse é um dos segredos dessa cidade, por exemplo. Vocês olharem para o lado, aí vocês vão ver pessoas diferentes, de idades diferentes, de origens diferentes, de cidades diferentes, inclusive. Tenho certeza que aqui não é todo mundo de Florianópolis. Inclusive, nesse time que a gente formou, ninguém era de Floripa, só que um era catarinense, o outro era da Bahia e eu lá de Belém do Pará. Eu não desisti, meu amigo falou, vamos continuar. Essa diversidade vai fazer a gente ir longe. E aí, gente, a gente ganhou a premiação, fomos condecorados como melhor projeto e isso me levou para a cidade mais inovadora do planeta. Tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício.
Eu fui para um evento, até brincava, falava para minha esposa, cheguei lá no evento, um monte de empresário, dono de um monte de empresa, diretor executivo e tudo mais. Eu falei, gente, eu era o mais pobre lá da galera, porque eu tinha ganhado uma premiação para ir. Mas eu estava lá, porque eu soube trabalhar com as diferenças. Eu queria que alguém tivesse me dito isso antes de entrar na TI. E eu sei que isso faz mais sentido do que simplesmente na TI, na vida como um todo. E isso realmente me levou longe. E agora eu sigo entendendo, cada vez mais respeitando, sabendo trabalhar com as diferenças. Isso faz muita diferença. Outra coisa que eu queria que tivessem me dito, gente, a gente já caminhando para o final aqui. Escrever códigos não é o mais importante. E antes de eu explicar isso aqui, para quem não pegou a referência de escrever códigos, para fazer esses aplicativos que a gente tem, eu estou citando aplicativo porque eu acho que é a forma mais simples de falar sobre software. Para eu não usar necessariamente a palavra software, que é o que a gente, na maior parte do tempo, constrói na área de tecnologia da informação, os aplicativos são ótimas referências, porque eles são softwares. E para fazer um aplicativo como esse, a gente precisa criar códigos, usando o que a gente chama de linguagem de programação. Quem estava lá no grupo do WhatsApp, a gente falou sobre isso também. Então, escrever códigos, que basicamente é o que faz quem trabalha com programação, é um dos cargos, é uma das funções mais requisitadas no mercado de TI. Muita gente tem procurado esse tipo de profissão, ser uma pessoa programadora. Só que eu queria deixar muito claro, principalmente para quem está de olho nessa área. Ah, eu quero ser programador, eu já estou estudando para isso, eu vou estudar para isso. Eu não quero te decepcionar, mas o mais importante que você vai fazer não é escrever códigos. E para te dizer o que é mais importante, eu vou te contar uma história minha também. Que eu falei para vocês que ia contar a história pessoal que vocês não iam achar num livro, não. Sabe, um dia eu escrevo aí, vamos ver. O meu primeiro software que eu fiz na minha vida, me deu tanta alegria de fazer o meu primeiro software. Olha só como foi. Eu fazia uma academia do meu bairro, lá na minha cidade. E aí, a gente tem, quem já fez academia e tal, ou sabe alguma coisa disso, normalmente quando a gente vai entrar na academia ali tem uma coisa que é feita, que é a avaliação. O professor chega lá, faz uma avaliação física, para saber se você está em condições de fazer os exercícios e tal, enfim, ver algumas coisas. E uma das coisas que se faz nessa avaliação é analisar o percentual de gordura do corpo. E naquela época, hoje eu acho que ainda usa isso, tinha um aparelhinho chamado adipômetro, se eu não me engano, que o professor coloca, a professora coloca aqui, nas que chamam de dobras cutâneas, que puxa, dá um beliscão assim, e aí tem um medidorzinho que dá um número, e aquilo eles começam a anotar no papel. Hoje em dia não é mais assim, tem até uns lugares que tem balança, que você vai lá, balança de biopedância, e já vê tudo lá no digital, a tecnologia faz essas coisas, né? Mas na época era assim, tinha esse equipamento, o adipômetro e tal, e aí eu fiz a avaliação, e aí a professora terminou de fazer todo o processo lá de me beliscar tudinho, e começou a anotar um monte de coisa no papel. Ela passou cerca de 10 a 15 minutos anotando um monte de coisa para no final chegar comigo e dizer, André, olha, é o seguinte, está aqui, ó, teu percentual de gordura corporal é esse. Aí eu olhei para aquilo e falei, professora, mas vem cá, como é que tu faz esse cálculo aí para chegar nesse negócio aqui? Porque eu vi que tu passou uns 10 a 15 minutos fazendo isso, dá muito trabalho. Ela, André, que tem que fazer isso. Eu falei, olha, professora, eu trabalho com computação, eu faço programa de computador. Como é que tu me explica como é que faz isso aí, que eu posso tentar fazer um programa para resolver esse problema? Aí ela pegou, me deu um livro, olha, tá aqui o cálculo nesse livro. Eu falei, caramba, ferrou, já é um livro desse tamanho aqui, assim. Aí ela, não, mas tá bem aqui a informação, só nessas páginas. Levei para casa, passei 2 dias, estudei a fórmula, fiz um programa, na época, uma linguagem de programação chamada Delphi, talvez alguém já tenha ouvido falar, e eu fiz o programa, voltei com ela, apresentei. Os 15 minutos que ela levava para fazer no papel, reduziu para 3 segundos. O que ela antes anotava no papel e depois ela ia fazer o cálculo, ela passou a digitar no software que eu fiz. No final ela apertava um botão que em 3 segundos o cálculo estava feito. Resolvi 15 minutos da vida dela. Detalhe, 15 minutos só para mim. Quantos outros alunos ela fazia? Nem sei nem quantas horas eu impactei no dia dela. 1 mês depois eu soube que meu software já estava praticamente rodando a cidade toda. Mas eu não ganhei um centavo com isso. Podia ter ganhado alguma coisa, né? Se fosse mais empreendedor na época, não, já era. Só que eu não estava focado no dinheiro. O fato é que
O que eu me interessei ali, mais do que escrever códigos, e é isso que eu queria falar para vocês, foi resolver um problema. E é isso que a gente mais faz na nossa área, resolver problema. Todo mundo tem problema, toda empresa tem problema. Então, quem se torna mais hábil em aprender a resolver problema, sai na frente. E é isso que pessoas programadoras se tornam mais peritas de fazer. Não é escrever código, é resolver problema. Saber resolver problema é a grande chave. E aí, gente, eu trouxe aqui uma pesquisa que a ACAT promove junto com outras instituições daqui de Florianópolis, que eles lançam de ano a ano uma pesquisa chamada Tech Report. Tech, né, de tecnologia, Report de relatório. E aqui, está cortando um pouquinho ali, mas dá para, eu vou traduzir para vocês. Aqui, o que acontece? Eles fizeram uma avaliação com várias empresas daqui, de Santa Catarina, em geral, para descobrir quais eram as habilidades mais valorizadas por essas empresas nos profissionais que elas contratam. Quem é que saiu aqui na frente? Olha, gente. Capacidade de resolver problemas. E curiosamente, lembra que eu falei de saber trabalhar com a diferença? Olha quem é a segunda. Trabalhar em equipe. Então, gente, é mais do que programar. É resolver problemas. É trabalhar em equipe, trabalhar com as diferenças. E para a gente fechar, a última coisa que eu queria que também alguém tivesse me dito, e não sei se é o seu caso, é que embora se fale muito sobre programação, sobre criar códigos para fazer esses aplicativos, e isso faz às vezes até a gente pensar que a área de tecnologia é muito difícil e eu não vou conseguir entrar, a área de TI não é só feita de pessoas programadoras. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguns de vocês já utilizaram um aplicativo ruim? Baixou, tentou usar, não conseguiu, desinstalou, falou, não vou usar esse negócio aqui que eu nem consegui usar aqui. Acho que todo mundo já passou por isso. Deve ter até um aplicativo que você tem que usar por alguma necessidade, aplicativo do banco ou qualquer outra coisa, mas que você também não gosta de usar porque é meio difícil. Quando você tenta usar um aplicativo desse e ele é difícil de usar, ele é ruim de usar, a gente diz que você teve uma experiência ruim. E existe um perfil de profissional, que é o profissional de UX Designer, fazendo a referência do meu amigo lá que a gente ganhou a competição junto. O profissional de UX Designer, UX que vem de User Experience do inglês, que é a experiência do usuário, e Designer, que é design, parece que é desenhar, mas na verdade é projeto. Então, numa tradução seriam pessoas que projetam as melhores experiências que a gente pode ter ao utilizar alguma coisa. E como o mercado de tecnologia da informação está bombando, boa parte dos profissionais de UX designers estão projetando experiências para aplicativos, softwares em geral. Então, quando você pega um aplicativo, você usa e fala, cara, que coisa legal de usar, o que você está tendo é uma boa experiência. E esse perfil de profissional é um profissional hoje muito requisitado também na área de tecnologia. E ele não é uma pessoa que trabalha com programação, mas ele contribui significativamente para que os aplicativos que foram feitos através de programação cheguem na nossa mão e a gente consiga usar. É muito importante. E assim como esse perfil profissional, tem vários outros, né? A gente podia falar de pessoas que trabalham com a parte de requisito, que tem vários nomes, mas são pessoas que elas entendem o desafio do cliente e elas conseguem fazer um software, conseguem traduzir aquele desafio e dizer o que o software precisa ter. Como eu falei que trabalhar em equipe é importante, eventualmente essas pessoas entendem esse desafio e conversam com o time depois para poder pensarem juntos na solução que vai ser criada. Mas existem pessoas que trabalham com isso. E aí eu vou dar uma dica muito legal aqui para vocês. Se você veio de alguma outra profissão, por exemplo, eu sou arquiteto, eu sou arquiteta, eu trabalho com administração, eu trabalho com recepção de evento, qualquer área que você veio, hoje essa área é uma área que provavelmente já tem coisas de tecnologia nessa área. Tem um aplicativo, tem um software que faz isso, faz aquilo. Sabe que tipo de profissional você também pode ser na área de TI? Um profissional especialista naquele segmento,
que consegue trabalhar dentro de uma empresa que cria softwares para aquele segmento, por exemplo, está cheio de software para o setor de evento. Então, se você é especialista em evento, você pode ser o cérebro dentro de uma empresa que constrói aplicativos para evento, para ajudar eles a entenderem como o mercado funciona. Olha, o usuário de evento, isso aqui não vai ficar legal, porque em evento não é assim que funciona, é desse jeito. E pessoas programadoras, às vezes, não sabem disso. Então, você vai vir de uma outra profissão, de outro trabalho que você fez, e você pode entrar na TI com a sua especialidade. Essa era uma outra coisa que eu queria que também tivessem me dito. Gente, chegando aqui ao final, eu me chamo André Coelho, quem estava lá no grupo deve ter acompanhado, sou cristão, casado com a Vanessa, que está bem ali, pai de pet. Eu ia tirar isso aqui, teve um amigo, toda vez que eu coloco ele fica me zoando, pai de pet, não sei o quê. Um dia desse eu vi até um meme na internet, que chega um cara assim com um carrinho de bebê e tudo. Aí o amigo dele, cara, que isso aí já? Aí quando ele levanta assim, tem uma garrafa pet lá dentro, porque ele é pai de pet, gente. É uma piada sem graça esses memes que ficam inventando na internet. Mas eu deixei de propósito, porque ele fica sempre me zoando. Sou pai de pet, sim. Engenheiro de software há mais de 16 anos, especialista em inovação, mestre em ciência da computação e inovação, e head de inovação numa empresa chamada Vibe, que também é uma empresa de tecnologia lá do meu estado. Eu represento eles aqui, trabalho daqui hoje, mesmo eles estando lá remotamente, coisa que a tecnologia permite. Esses são os meus contatos, @personaltech, LinkedIn André Coelho. Se você não pegou esse arroba aqui, por favor, pega lá, já marca. Se vocês levarem a sério o que eu estou falando, eu vou passar a noite marcando, eu vou passar a noite repostando, mas vai lá, segue. Vocês já vão ver uns vídeos bem legais. Tem uns meio malucos, assim, que eu gostava de fazer umas encenações, assim, também para explicar alguns conceitos de tecnologia, para facilitar o entendimento. Mas sigam lá que a gente está começando a postar muita coisa bacana também. Eu acho que vocês vão gostar. Gente, essas eram as coisas que eu realmente queria que tivessem me dito antes de eu entrar na TI, antes de eu entrar nesse mercado. E, para a gente fechar aqui, a gente tem alguns minutinhos, estou acompanhando aqui na TV. Eu quero incentivar vocês a olhar para esse mercado com carinho, mas sem pensar que, eu vou ter que mudar muito para entrar nesse mercado e eu não consigo. A bagagem que você traz de vida e a bagagem que você traz da sua profissão é muito bem-vinda aqui na área de tecnologia. Principalmente se você, de alguma forma, conseguir trabalhar em empresas do mesmo setor que você já atuava antes. Eu vim da construção civil, eu trabalhava em obra. Eu trabalhava em obra, porque normalmente a gente costuma falar de profissão que passa pela faculdade. Não, esquece faculdade, vamos falar quem trabalha com obra, construção. Gente, o setor de construção civil na área de tecnologia está bombando aqui em Floripa. O Marafon, lá a empresa dele, a Softplan, tem várias empresas lá dentro que trabalham fornecendo solução de software para a área de engenharia civil. E tem software que ajuda lá na ponta, lá na obra onde está acontecendo. As pessoas que trabalharam durante anos ali, elas entendem do processo, gente. E a gente precisa de gente que entenda de processos para ajudar programadores a construírem softwares. Então, gente, essa área está de portas abertas para você. Eu tenho que te falar a verdade que você vai precisar estudar, você vai precisar encarar um novo desafio, mas está de portas abertas para vocês. E eu tenho muito orgulho, apesar de ter orgulho de onde eu sou, do meu estado, da minha cidade, mas eu tenho muito orgulho de hoje fazer parte dessa cidade que investe nisso e que traz um programa como esse, fantástico, de graça, para você ter acesso. Talvez só tenha que ter pago o transporte para chegar até aqui, mas todo esse conteúdo que você está recebendo, feito por profissionais de diversos lugares, profissionais que estão na área há muito tempo, com conteúdo muito bom, de graça. Então aproveitem isso, aproveitem as outras etapas da jornada, que vale muito a pena. Beleza? Mas a gente vai continuar nesse palco aqui, vão vir mais 3 palestras. A próxima palestra que a gente vai ter vai ser sobre o jovem aprendiz na tecnologia. Então, se você tem interesse de entrar como jovem aprendiz nesse mercado, se você quer saber um pouco mais sobre isso, para o seu filho, para a sua filha, se você, enfim, tem esse interesse, então já continua depois aqui no palco, que a partir das 15h30 a gente vai começar essa palestra. E lembrando, tá, gente? Aqui no crachá de vocês, esse QR Code, qualquer momento vocês podem acessar
para ver a programação completa do evento. Se vocês quiserem ir num outro palco, numa outra palestra que faz mais sentido para vocês também, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado e... Eu ia só falar o jargão para vocês não esquecerem. Te vejo no... Vocês já esqueceram. Te vejo no futuro. Valeu, gente.